Inflação, preços aumentando, todo mundo desempregado. Sim, a gente está vivendo uma das maiores crises da história. E nesse vídeo eu vou te mostrar que isso não está acontecendo pela primeira vez desde que a humanidade é a humanidade. E como a própria Bíblia diz, não há nada de novo debaixo do sol. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer dessa crise global uma oportunidade para você ficar mais rico e como você pode sair disso por cima, se tornando uma das poucas pessoas que consegue lucrar e de fato tá acima dos demais durante uma crise. Então bora! Bom, a gente sabe que o mundo está colapsando sim. A gente vê economias grandes, como até mesmo da China, entrando numa crise imobiliária enorme, comparável inclusive com a crise de 2008. Mas como a gente não sabe muito sobre a China, a gente não sabe ao certo o que está acontecendo lá. Fora isso, a gente vê os Estados Unidos entrando em recessão. A gente não está numa recessão oficialmente decretada, mas a gente vai entrar em um período de recessão agora em 2023 principalmente. O que eu vejo é que a gente precisa ficar atento a alguns pontos muito importantes e algumas coisas que se repetem ao longo da nossa história, porque a camada geral da população, as pessoas mais pobres, digamos assim, na verdade a maioria, eles se deixam influenciar, eles se deixam ser controlados. E assim como na Idade Média, o período que ficou conhecido como a Idade das Trevas, a gente tinha os governos, né, na verdade ali, aqueles oligarcas da época, digamos assim, até mesmo metido com igreja, outro falava que era isso, que era aquilo, eles controlavam a população. E agora a gente vê a mesma coisa acontecendo, porque o controle, ele sempre vai ser gerado a partir de confiança. Como assim, Vinícius? Se você for ler um livro do Ryan Holiday, que é um livro Acredite, Estou Mentindo, lá ele explica sobre o poderio das mídias e como elas influenciam e controlam a narrativa. Ou seja, se eu sou dono de um jornal e eu percebo que eu tenho mais cliques conforme eu falo mal do Neymar, eu vou falar mal do Neymar. E não é porque eu de fato não gosto do Neymar, e sim porque isso me gera mais cliques. Ou seja, a gente está na geração onde a mídia controla a informação, e a informação que a mídia dá é justamente controlada a partir do que vai sair dali. Não é à toa que as maiores páginas de comunicação do Brasil, durante até mesmo as eleições, foram páginas de fofoca, como Choquei, Te Atualizei, Nazaré Amarga. Essas páginas que no passado eram páginas de meme ou de fofoquinha de artista. Então, isso mostra uma grande virada do controle de narrativa, do controle de mídia. E o que isso tem a ver com a grande crise global? Primeiro, você tem que entender que o controle sempre vai estar nas pessoas que você em tese confia. Então, hoje em dia, o controle fica na mão dos artistas, dos influenciadores e pessoas de confiança. Não é à toa que a gente tem influenciadores enormes, como o Felipe Neto, fazendo propagandas de Blaze, casas de aposta, e todo esse meio sendo contaminado pelas casas de aposta, cassinos online e jogos de roleta. Isso não acontece à toa. Isso acontece justamente para encher o bolso desses donos de casas de aposta de dinheiro, enquanto os apostadores só ficam mais pobres. E é isso exatamente que está acontecendo. Esse controle de mídia, ele gera essa difusão de desinformação. Não é à toa, de novo, que a gente vê as casas de aposta se espalhando. E junto disso, a gente tem uma grande difusão daquela ideia do homem não ser masculino. E não me entenda mal, eu tô falando de você assumir responsabilidade da sua vida. E a gente vive numa geração onde é normal o cara ter 30 anos, morar com os pais, não assumir responsabilidade e viver às custas do papai e da mamãe. Porque ensinaram pra gente que tá tudo bem também se você não tiver dinheiro. Tá tudo bem também se você tiver um pouco mais atrasado. Não tá tudo bem. Um dos princípios para você enfraquecer uma sociedade e de fato acabar com um grupo de pessoas é enfraquecendo o homem, porque queira você ou não, o homem é sim responsável por guiar as pessoas, não necessariamente um homem, uma mulher que seja, mas tirar essa força, essa energia masculina dessa pessoa faz com que os líderes se enfraqueçam e a gente tem uma sociedade cada vez mais perdida. Não é à toa que, por exemplo, na Europa, a maior parte dos líderes, dos primeiros ministros renunciaram. Por exemplo, a Inglaterra, que foi conhecida aí por ter um dos maiores líderes da história, que era o Winston Churchill, inclusive o cara que parou Hitler. Hoje em dia, ela era liderada pelo Boris Johnson, que foi inclusive um cara que foi conhecido por um cara brincalhão, que fazia piada com tudo. Foi, inclusive, ele renunciou do cargo de primeiro-ministro. Isso mostra, de fato, um enfraquecimento da imagem, não do homem por si só, mas de um líder, daquela imagem de testosterona, de um cara viril, capaz de fazer tudo pela nação dele, pela família dele. E isso se encaixa também se a gente for olhar as famílias se divorciando, as pessoas se separando, homens fracos, o cara acima do peso. Não é um problema com acima do peso estar acima da doença, você precisa se tratar, né? Mas você achar que é normal estar acima do peso, você achar que é normal estar pobre, não, nada disso é normal. Você precisa ter claro o que não é normal, porque é a partir da relativização do que é ser homem, do que é honrar com as suas responsabilidades que você se perde. E
E a gente vive numa geração na qual as responsabilidades foram muito banalizadas. Ou seja, você pode beber à vontade, você pode usar droga à vontade, você pode transar à vontade, porque você não liga para as consequências. E isso é um princípio de uma geração fraca. Uma geração que não assume as consequências dos seus atos. E esse é um fato muito importante, porque isso anda muito em linha com ganhar dinheiro e de fato mudar a tua vida. Porque provavelmente você está assistindo aqui, você quer isso. Porque quando a gente assume as responsabilidades dos nossos atos, a gente entende que a partir de agora a responsabilidade é nossa e pode dar merda. Então, se tu abre um negócio, você tá assumindo a responsabilidade da merda. Se você começa a operar no mercado financeiro, tá assumindo a responsabilidade da merda. Isso é ser homem, isso é assumir as consequências do que tu faz. Qualquer pessoa que se arriscou, que fez alguma coisa, ela passou por isso. Qualquer pessoa que quer ter resultado, ela vai precisar se fuder em algum momento. Isso é natural. E quando eu digo isso, é pra você ter muito claro o norte do que você quer. E ao mesmo tempo que a gente vê uma geração de pessoas fracas, que ficam no Twitter o dia inteiro e ficam comentando o que o Bolsonaro falou, o que o Lula vai fazer. E, por outro lado, os homens mais velhos, que eram pra ser exemplos de força, estão preocupados com ficar na frente de um protesto, na frente dos militares e falando que, sei lá, quem tem que tomar o poder. Essa enorme distração, enquanto os mais novos passam o tempo inteiro atrás de fofoca, de merdinha, de futebol. Os mais velhos ficam o tempo inteiro querendo saber de política. A gente esquece do mais importante, que é o nosso dever de casa, que é cuidar da sua família, que é cuidar do seu corpo, que é estar em dia com as tuas contas, que é estar em dia com Deus, ou sei lá, qual seja a tua religião. Você tá com tudo em dia. E não ficar focando em assuntos abstratos. Irmão, se você não tem 100 milhões de reais na conta, não tem um shape maneiro, sua família não tá feliz, por que caralhos tu tá falando de política? Por que caralhos você passa o seu tempo no Instagram conversando sobre fofoquinha pra pegar uma mulherzinha no final de semana? Por quê? E a resposta é óbvia, porque é fácil. A nossa geração aprendeu a ter tudo na mão. Até mesmo tava vendo uma entrevista do Cristiano Ronaldo esses dias, na qual ele falava que ele não vê que tem nenhum jogador no nível dele do Messi nessa geração. E o porquê é bem simples. Eles não se preparam, eles não têm mentalidade, eles tiveram tudo na mão. A nossa geração teve tudo na mão. Celular e um monte de informação ao mesmo tempo. A gente teve tudo na mão e a gente não soube aproveitar. O próprio Cristiano falou nessa entrevista. Tem atletas que jogam com o Cristiano Ronaldo, que, considerando, ele é um dos melhores da história do futebol, e não querem aprender nada com ele. Por quê? Porque essa geração é fraca. Ela subestima o poder do trabalho. Ela subestima o poder de você treinar, de você construir uma coisa, de você botar na tua cabeça que tu vai fazer e fazer. Então, eu acho que um princípio pra você, de fato, fugir dessa nova ordem mundial, digamos assim, que tá se formando, é você andar num caminho paralelo ao que todo mundo tá falando. É você começar a buscar criar a tua família, é você trabalhar. Se você não quer formar a tua família agora, beleza, prometeu. Só tenha noção das suas responsabilidades. Outro dia eu até falava no meu Instagram de um grupo que eu participo no Telegram, o rapaz falou assim, fiz vasectomia com 19 anos, não dá pra ter filho nesse mundo. Bicho, tu é um puta de um irresponsável, sacou? Se você tá transando, você tem que assumir a mínima consequência disso, né? Mas não vou entrar nesse tema aqui não. A questão é, se o rapaz, ele tá sendo bobinho o suficiente de achar que não vai ter filho só porque a gente tá num mundo caótico e ele tem medo da nova ordem mundial, você tá no caminho errado. Não sejam covardes. Se você quer que o mundo mude, você começa mudando você, a sua família, a sua vida. Então, a gente vê as pessoas romantizando a pobreza, falando que é bonito ser pobre. Eu já vi outro vídeo de um rapaz outro dia falando que é roubar para existir, porque a gente precisa ter bens para ser alguém, e é por isso que os jovens da periferia roubam. É a galera fazendo L, é a galera fazendo tudo isso. Isso mostra uma clara defasagem dos princípios básicos e todo mundo se perdendo. Ao mesmo tempo que a gente vê essa geração se enfraquecendo, a gente vê, como eu já falei, um outro lado se fortalecendo muito, que é o que eu chamo de oligarcas. São os oligarcas, que são pessoas como eu, como você. Se você abrir meu Instagram, você vai ver que tem vários vídeos lá treinando e vivendo uma vida que pouquíssimas pessoas se dispõem a viver hoje em dia. Se o cara ganha muito dinheiro, aí ele começa a postar foto de bunda, ele começa a alugar carro de 1 milhão, começa a ostentar um monte de coisa, porque isso sobe a cabeça dele. Se o cara não tem dinheiro, ele fica lá o dia inteiro no quarto dele jogando videogame, esquece a realidade dele. E por outro lado, a gente tem uma geração que está sim construindo o seu caminho, ganhando seu dinheiro, entendendo que o dinheiro não é tudo e que para isso a gente precisa ser um homem de 1% da população, que é o cara que treina, que cuida da saúde, que quer ser melhor. Entende que a gente tem que sempre sair da nossa zona de conforto para ser melhor. O que eu digo para você é, cara, seja um oligarca. Seja 1% dessa galera. Seja o cara que acorda cedo, que treina. Não precisa necessariamente acordar cedo, mas treina. Corre atrás da tua família. Corre atrás de construir uma coisa grande. E não fica só em busca de dinheiro, só em busca de coisas superficiais. A gente tá entrando numa das maiores crises financeiras, sociais e morais. E é impossível ignorar isso. Você não pode deixar isso de lado. Você precisa, sim, agir, começar a construir o teu antes que seja tarde demais e você veja a sua vida indo ralo abaixo, a sociedade se esvaindo. As passagens aéreas vão ficar cada vez mais caras. O mundo vai ficar cada vez mais difícil
difícil de viajar. Isso já aconteceu antes. Idade Média, todo mundo ficava enclausurado num feudo. Isso vai acontecer de novo. Isso não é teoria da conspiração, é fato. As passagens aéreas estão muito mais caras. Eu paguei 15 mil reais em uma passagem aérea Rio-Los Angeles e de volta. Ninguém pagaria isso numa passagem há 2, 3 anos atrás. É o começo de uma nova era. O mundo tá começando a ficar maior de novo. Você precisa encher o teu bolso de dinheiro. Você precisa arrumar a tua liberdade. O mercado financeiro é sim um meio pra isso. Não é desse tema que a gente vai discorrer aqui hoje. Então, eu acho que deu pra eu discorrer bastante sobre a minha visão sobre isso. A gente tá vivendo uma nova Idade Média no controle de informação, no controle de mídia, e você pode se tornar mais uma marionete caso você não seja forte e saiba pra onde você quer ir. Bom, meu nome é Vinícius Penido. Nesse vídeo eu trouxe pra vocês essa ideia. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar tua curtida, um comentário ou o que quer que seja. Se for uma crítica, fica à vontade. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.